fazer essa leitura, Evangelho de João, capítulo 18, versos de 1 a 11. Vamos ler a uma só voz. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lugar do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles havia de vir, perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a minha que buscais, deixar ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Evangelho de João, capítulo 18. Achei interessante que nós estamos nos aproximando da Páscoa e o texto bíblico também está chegando nesse momento da morte e ressurreição de Jesus, né, na mesma data que nós estamos estudando. Como a gente tem sempre frisado, né, eu acredito que esses textos contando a vida de Jesus são textos que falam muito ao nosso coração, porque Jesus é o centro de toda a Bíblia. A sua história é a história, né, da Bíblia, do resgate de nós pecadores, da morte e ressurreição de Jesus. E quanto mais nós podemos conhecer detalhes a respeito deste dia, a respeito dos caminhos de Jesus, mais estes são, assim, digamos, algo que toca o nosso coração, e com certeza nós podemos aprender muito com esse momento, principalmente com as palavras de Jesus, né? Tem até a Bíblia, palavras de Jesus em vermelho, né? Toda a Bíblia é importante, mas quando a gente vê uma palavra de Jesus, com certeza a gente aprende muito. Então aqui, no dia de hoje, nós vamos estudar só essa passagem de João 18, de 1 a 11, e os temas são 4 pontos: a dureza de um coração ímpio, a voluntariedade dos sofrimentos de Cristo, o cuidado pela segurança de seu povo, a submissão dele à vontade do Pai. Então esses versículos de João 18, eles começam e trazem para nós esse momento do sofrimento
e crucificação de Jesus. Nós sabemos que é narrado tanto em Mateus, Marcos e Lucas, a passagem, esse mesmo momento, mas com certeza o Evangelho de João traz alguns detalhes importantes, diferentes. E nós vamos nos concentrar em João, que nós estamos estudando o livro de João. Mas nós podemos ver aqui algumas coisas muito importantes para nós. Então, dentro desses 4 pontos, o primeiro aqui, a excessiva dureza que pode tomar conta do coração de uma pessoa ímpia. Está baseado aqui quando Judas, mesmo sendo um dos apóstolos, este era alguém que, digamos assim, traiu Jesus. Então Judas, um dos apóstolos, tornou-se o guia daqueles que prenderam Jesus. Isso está narrado aqui. Versículo 2: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Versículo 1 conta que Jesus foi para um lugar que Judas também sabia onde era. Bom, essa informação não teria nenhum problema, né? Não teria nenhuma relevância se não fosse Judas aqui o traidor. E que ele, utilizando esse conhecimento do lugar onde Jesus estava, ele foi para lá, levando, aqui o texto fala, né? Sacerdotes, fariseus e guardas. Curioso, né, irmãos, a gente pensar que aqueles homens que eram para ser os homens de Deus são os que estão perseguindo, são os que querem Jesus morto. Aqueles que deveriam receber, não receberam, mas que quiseram matá-lo. E aqui então nós percebemos que Judas utilizou o seu conhecimento para o mal. E o ponto aqui, ele é um ponto que a gente sempre volta a ele, né, irmãos? Como que uma pessoa pode se tornar tão ímpio, um coração tão duro como Judas se tornou? Judas não era qualquer pessoa, era um dos apóstolos. Durante 3 anos esteve na companhia de Jesus, viu os seus milagres, ouviu os seus sermões, desfrutou dos benefícios de sua instrução particular, professava ser um crente, trabalhou e pregou em nome de Cristo, mas isso não foi suficiente. E quando a gente olha a vida de Judas, nós sabemos que alguns Judas estão por aí, né? E nós temos que clamar misericórdia para Deus para que nós não venhamos a desviar dos caminhos do Senhor. Principalmente como Judas, né, que não teve jeito. Mas muitos desviam do caminho do Senhor por um tempo, se afastam, depois pela graça e misericórdia voltam. O fato aqui é que ser um homem que estava ali com Jesus, ouvindo de Jesus, vendo Jesus, contemplando os milagres de Jesus, do lado de Jesus, quer lugar mais especial do que o que Judas teve? Nós também somos privilegiados, estamos ao lado de Jesus, de forma que nós estudamos a Bíblia, temos conhecimento, talvez participamos de palestras, de estudos, temos tantas oportunidades de ouvir pastores pregando o Evangelho, pregamos também, damos aula, né? Mas isso, se não estivermos firmados em Jesus, como diz essa frase aqui, podemos cair. Para alguém cair do mais elevado grau de privilégio para as profundezas do pecado, são necessários apenas alguns passos. Cair é fácil, não? Você está firme lá caminhando, de repente cai.
Tem um texto que fala que a gente tem que tomar cuidado para não tropeçar em alguma pedra. Uma pedra é capaz de derrubar alguém? Pequenininha, não é? Então ele não falou aqui, cuidado para não derrubar, para não cair, empurrado por uma avalanche, derrubado lá, sei lá, por um terremoto. Não, cuidado para não tropeçar numa pedra, pequena pedra. Um pequeno passo, deslize, muito. E aí a gente percebe, né, irmãos, que o privilégio que nós temos, ele não necessariamente implica em nós estarmos muito bem. Às vezes a gente vê relatos de pessoas que estiveram tão longe, tão envolvidas com as coisas de Deus, e quanto mais elas se envolveram com as coisas de Deus, muitos desses relatam que se afastaram de Deus. Eu vi um cantor desses cantores gospels falando sobre isso, que ele estava vivendo uma vida muito intensa e produzindo e shows e tudo aquilo, né, um abençoado, e cantava, aí veio a pandemia e parou tudo. E aí ele disse, mas eu não tinha mais agenda, eu não tinha mais nada, eu não tinha lugar para apresentar, e eu percebi que eu estava vazio. O que me envolvia era aquela atividade toda. Então, quantas vezes a gente está tão envolvido com a obra de Deus que está distraído de Deus, né? Parece até uma incoerência, uma palavra que não tem sentido, mas acontece. Você pode estar tão envolvido em dar aula, em dirigir um departamento, em fazer alguma coisa para a igreja. Você pode estar participando de todos os congressos, todas as reuniões de oração, de todos os movimentos, mas ao mesmo tempo, quem é o homem? Quem somos nós? Aquele que pensa estar em pé, mesmo que não caia. Aí tem uma frase aqui que diz, o fogo que derrete a cera endurece a argila. E a gente sabe que exatamente as coisas de Deus, esse fogo de Deus pode tanto nos quebrantar, como pode ser algo que faça com que o nosso coração se torne cada vez mais duro, mais separado do próprio Deus. O acostumar com as coisas de Deus. Temos que ter cuidado para não fundamentar a nossa esperança, a nossa salvação no conhecimento religioso, nas vantagens espirituais e em tudo mais, né? Nós precisamos dessa comunhão com Deus. Nós precisamos alimentar o nosso coração de Deus, não dos hábitos religiosos, mas de Deus. Então, primeiro ponto, a excessiva dureza que pode tomar conta do coração de uma pessoa ímpia. Segundo ponto, a completa voluntariedade dos sofrimentos de Cristo. Esse texto relata de forma especial um acontecimento, né, que foi esse momento em que Judas mostra um caminho para esses homens maus. E aqui diz que Jesus, ele antecipa, né, aquele confronto, vamos dizer assim. A quem buscais? Ele pergunta, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, sou eu. O texto deixa claro que Judas estava ali. Judas, o traidor, estava também com eles. Mas há um fato interessante aqui que diz que quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Eles caíram nesse poder da palavra de Jesus. Esses homens caíram. E novamente então, Jesus está diante deles, e de novo diz, a quem buscais? Responderam a Jesus, o Nazaré. Parece que o tombo tirou a memória deles, né? Então lhes disse, já vos declarei, sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai estes ir.
já vos declarei, sou eu. Nós estamos estudando aqui de voluntariedade de Jesus, porque nós sabemos muito bem que Jesus, ele é poderoso, ele é o próprio Deus. Ninguém pode prender Jesus, matar Jesus, se ele não se entregar. E esse fato dele falar, sou eu, esse fato dele estar aqui antecipando essa entrega, significa essa voluntariedade, a sua entrega. Eles caírem, recuarem, a gente percebe aqui o fato, né, do poder de Jesus. Soldados romanos, homens armados, vários homens. Quem era Jesus? Uma pessoa. Mas ali havia poder sobre todos aqueles outros. A quem buscais? Jesus, sou eu. Isso que deu um defeito aqui no slide, mas aí está escrito: Jesus sofreu e morreu por vontade própria, e não porque não pudesse impedi-lo. Jesus morreu por vontade própria, não porque ele não pudesse impedir a sua morte. Ele se entregou. Nenhum exército era capaz de deter Jesus, nenhum homem, nenhuma bomba, nada. Jesus foi o voluntário sofredor. Hebreus 12, verso 2 diz o seguinte: não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Vou ler desde o início. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está sentado à destra do trono de Deus. Eu gosto muito desse versículo. Quando eu descobri o significado dessa alegria que lhe estava proposta, porque aqui está falando do objetivo da sua morte. Qual que era o objetivo da morte de Jesus? O nosso perdão, a nossa salvação. Isso é o que estava proposto ao sofrimento de Jesus. Eu vou sofrer, mas há uma alegria nisso. Qual é a alegria do sofrimento de Jesus? A nossa salvação, o nosso perdão. Por isso diz aqui que ele não fez caso dessa ignomínia, dessa perseguição, do seu sofrimento. Ele suportou a cruz, não fez caso, porque ele estava cumprindo a sua missão e estava feliz por isso. A alegria que lhe estava proposta fez suportar a agonia, a cruz. E então nós nos alegramos, irmãos, nesse ponto, com um Salvador disposto a morrer na cruz, a se sacrificar. E Jesus deixa o exemplo para nós, né? Para que nós possamos também entender a importância de dedicar a nossa vida pelo Evangelho, também pelos outros. O terceiro ponto aqui, a preocupação de Jesus com a segurança dos discípulos. Isso aqui está relacionado ao versículo 8 aqui, né? Que se é a mim, pois, no finalzinho, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. E é curioso que, como que um preso, como que alguém que está ali, digamos assim, sendo uma pessoa, digamos, sem ação, né? Porque ele está sendo levado, preso, o texto diz que eles o amarraram, que eles o levaram. Como que ele poderia dar alguma sugestão, né? Se fosse num caso normal, os homens iam rir dele, falar assim: quem é você para dizer se a gente leva, quem a gente leva, quem a gente não leva? Nós vamos levar todo mundo. Não, eles respeitaram a palavra de Jesus. Deixar estes ir, e eles deixaram, para se cumprir a palavra. Não perdi nenhum
dos que me deste. Não perdi nenhum dos que me deste. Jesus conhecia muito bem os seus discípulos, sabia que eles não estavam preparados para aquele momento, para enfrentar o sumo sacerdote, o tribunal de Herodes, para enfrentar aquilo que era para ele. Ele era o momento dele sofrer, dele passar dificuldade. Por isso ele faz assim. Ele poupou os seus discípulos. Isso nos remete à lembrança do que Jesus fez por nós. Ele morreu em nosso lugar e falou: deixai esses, esses são salvos. Esses não precisam passar pelo que eu vou passar. Jesus morreu em nosso lugar. Deixai ir estes. Essa é a influência, né, de Jesus, seu milagre nas nossas vidas. Seus discípulos não foram tocados, como também nós somos preservados em muitos momentos da nossa vida, seja as dificuldades, as tentações, mas principalmente o momento em que nós vamos partir para a nossa salvação. Enquanto o pastor estava sendo preso, as ovelhas tiveram permissão de fugir sem qualquer dano. Ou seja, é o que eu acabei de dizer, né? Jesus indo no lugar das ovelhas, morrendo em nosso lugar. É o Jesus que controla todas as coisas, que nos protege, que hoje, embora passemos por dificuldades, não somos destruídos. Embora passamos por ventos e tempestades, Jesus controla isso tudo para nos fortalecer. Olha João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas, né? Ninguém vai arrebatar as mãos de Jesus. E por último, irmãos, o ponto 4. A perfeita submissão de nosso Senhor à vontade do Pai. Nós já falamos que ele foi voluntário. Mas nós percebemos aqui que Jesus, ele foi voluntário para cumprir essa ordem, o chamado do Pai. Lembramos que lá em Mateus 26, por exemplo, 39 a 42, tem o texto que fala: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus está demonstrando submissão. Não como eu quero, mas sim como tu queres. Passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Depois ele diz: faça-se a tua vontade. E aí nós temos então esse versículo que diz: não beberei porventura o cálice que é o Pai que me deu. Hoje nós não vamos continuar aqui na parte de Pedro que nega Jesus, mas aqui rapidamente só vamos ver que Pedro puxou a espada, verso 10, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, a orelha de Malco. E é aí que Jesus falou essas palavras. Verso 11. Jesus disse a Pedro: meta a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Falamos há pouco, Jesus, ele não precisava de ninguém para defendê-lo. Com a sua palavra, ele poderia derrubar os exércitos todos. Agora Pedro vai defendê-lo, e ele fala: não, Pedro, não. É momento de eu beber o cálice. Beber o cálice que meu Pai me deu. Traz isso para a sua vida. Vamos trazer isso para a nossa vida. É um exemplo para nós. É claro que nós não vamos ser como Jesus, porque Jesus foi perfeito. Ele obedeceu totalmente à vontade do Pai. Não pecou. Mas como crentes, irmãos,
essa frase nós devemos dizer: não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Essa frase é para mim e para você. Eu não quero seguir, eu não posso seguir o meu próprio caminho, eu devo seguir o caminho da vontade do Pai. Se Jesus disse, olha, afasta de mim, eu quero a vontade dele, era não morrer, não é? Como humano. Mas ele diz, faça-te a tua vontade. Ainda mais nós pecadores, irmãos, que temos a vontade sempre cheia de dificuldades, poluída, uma vontade, como direi, em duplicidade, em mudanças constantes. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra. Mas nós precisamos dizer, Pai, faça-se a tua vontade. Olha esta frase aqui: o hábito de apresentar ao Senhor todos os nossos assuntos em oração, pedindo-lhe que escolha o nosso caminho, é o grande segredo para desfrutarmos paz. E aqui está relacionado esse finalzinho da mensagem com a mensagem que nós falamos ontem na reunião de oração. A oração constante, a perseverança da oração constante vai nos fazer andar conforme a vontade de Deus e não devagarinho desviando dos caminhos para os caminhos do mundo ou os caminhos da nossa vontade. Qual é a nossa vontade, né? Olha essa frase aqui: dá-me o que tu quiseres, coloque-me onde desejares, faça comigo o que for do teu agrado, faça-se a tua vontade e não a minha. Nós sabemos que se nós seguirmos o nosso coração, a nossa vontade, nós vamos errar 90, 100, não sei quantos por cento. Mas a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E eu gostei muito dessa frase. Eu não sei quem é o autor, mas ele fala: dá-me o que quiseres. Não é o que eu te peço, né? A gente vive pedindo as coisas, mas será que é isso que Deus quer dar para nós? Olha que oração bonita: dá-me, Senhor, o que quiseres. Surpresa. Caixa misteriosa, né? Dá-me, Senhor Deus. Coloca-me onde desejares. A gente escolhe. Escolhe até a igreja hoje em dia, né? Coloque-me onde desejares. Desejares. Faça comigo o que for do teu agrado. É mais difícil ainda, né? Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Em resumo, faça a tua vontade e não a minha. É o exemplo de Jesus. Isso que Jesus fez. A completa submissão à vontade de Deus é a melhor preparação para o céu, onde Deus será tudo. E nós estamos aqui para estar nos preparando para os céus. E que Deus nos livre da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. Então, irmãos, nós vamos concluir. Estudamos a dureza de um coração ímpio, o exemplo de Judas, a voluntariedade dos sofrimentos de Cristo. A quem buscais? Jesus. Opa, sou eu, pode levar. O cuidado pela segurança de seu povo. Esses aqui não mexe com eles. Me leve, mas deixe os meus discípulos. A submissão dele à vontade do Pai. Não beberia eu o cálice que me deste, o cálice que o Senhor me deu? Nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar mais um último cântico. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, o privilégio que o Senhor nos dá, mais uma vez, de estarmos aqui em Tua casa. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos abençoe, ó Pai, para que possamos dia a dia estarmos
aprendendo de Ti, reconhecendo, ó Deus, o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, ó Pai, o amor que o Senhor tem para conosco em morrer na cruz para nos salvar, e se alegrar por isso, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo seu cuidado, dia a dia, Deus, nos protege. E que nós possamos tirar, ó Deus, como exemplo a Tua vida, Senhor, para assim também buscar, seguir os Teus caminhos, os Teus passos, e que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.